Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo na sua vida espiritual ou pessoal, mas no fundo sentiu um vazio, como se estivesse apenas cumprindo tabela? Ou quem sabe você viva com o medo silencioso de estar apresentando uma bela fachada para os outros, mas por dentro estar completamente seco e sem forças? No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, Jesus entra em Jerusalém e realiza atos que chocaram a todos na sua época. Ele expulsa pessoas do templo, faz uma árvore secar em segundos e confronta diretamente quem achava que sabia tudo sobre Deus. Por que o Messias, tão cheio de graça, agiu com tanta severidade? Porque ele não veio aceitar desculpas, aparências ou rituais vazios. Ele veio buscar fruto de verdade na sua vida. Neste capítulo, existem 3 momentos marcantes que revelam se a sua fé é real ou se é apenas uma casca. Fique comigo até o final, porque na nossa conclusão eu vou te mostrar exatamente como saber em qual dessas 3 histórias a sua vida se encontra hoje. Se você busca uma resposta sincera da Palavra de Deus, inscreva-se no canal Biblical, deixe o seu like e comente aqui em qual cidade você está ouvindo essa mensagem hoje. Acalme a sua mente e acompanhe agora a leitura sagrada de Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. E se alguém lhes disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles os seus mantos e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou, perguntando: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia e as crianças que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estes estão dizendo? Jesus lhes respondeu: Sim, vocês nunca leram: Da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não achou nela nada senão folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, estando ele ensinando, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si. Se dissermos: Do céu, ele nos dirá: Então por que não creram nele? Mas se dissermos: Dos homens, temos medo do povo, porque todos consideram João como profeta.
Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu lhes digo com que autoridade faço estas coisas. E o que lhes parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas, depois, arrependido, foi. Chegando-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para crer nele. Ouçam outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe cabiam. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Outra vez, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e os lavradores fizeram com eles a mesma coisa. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele. E, agarrando-o, o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer miseravelmente aqueles maus e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entreguem os frutos no seu devido tempo. Jesus lhes perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produz os seus respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo as parábolas de Jesus, entenderam que ele falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tiveram medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Agora que lemos este capítulo poderoso, preste muita atenção, porque a sua vida se conecta diretamente com as 3 histórias que Jesus nos mostrou hoje. Primeiro, o templo purificado. Quando Jesus expulsa os cambistas, ele olha para o seu coração e faz uma pergunta direta: o que tem ocupado o espaço da sua mente? Ele não quer que a sua vida seja um ambiente de barulho, ansiedade ou interesses egoístas. Ele quer purificar a sua vida para que você volte a ter paz e uma comunhão verdadeira com Ele. Segundo, a figueira seca. Ao olhar para aquela árvore cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, Jesus deixa um aviso solene para você. De nada adiantam palavras bonitas, religiosidade de fachada ou tentar transparecer uma perfeição que não existe por dentro. Deus não busca a quantidade de folhas que você mostra. Ele busca o fruto sincero do seu arrepender e da sua fé diária. Terceiro, a autoridade do rei. Nas parábolas do pai e dos lavradores, Jesus coloca a decisão nas suas mãos. Não basta dizer, eu vou, e não fazer a vontade do Pai. Ele é a pedra principal. Se você construir a sua vida sobre ele, você terá um firme fundamento, mas ignorar a sua autoridade é escolher o próprio esgotamento. Qual tem sido a sua escolha? Viver de aparências ou permitir que Cristo limpe a sua vida e te dê uma história nova hoje? Aproxime-se de Deus com humildade. Deixe que Ele remova o excesso de peso e faça florescer na sua vida o que antes parecia seco. Se esta mensagem falou diretamente com a sua alma, inscreva-se no canal Biblical, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e deixe o seu like. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo capítulo!